Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje em mais um evento em comemoração do nosso Agosto Dourado. Eu sou Lilian Campos, sou presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SOPERJ e tenho o prazer aqui de receber hoje alguns convidados ilustres, algumas pessoas queridas, a doutora Fernanda Guimarães, que é presidente da Regional Baixada Fluminense, da SOPERJ, que vai ser a moderadora hoje, junto comigo. Tem a amiga Mônica Armada, que é do Departamento Científico junto comigo, que é nutricionista da Herculano Pinheiro. E temos também a doutora Fernanda Demidoff, que é pediatra, minha amiga também. E temos duas convidadas, a Ana Carolina e a Thaisa. A Fernanda vai apresentar elas melhor depois, que são duas mães, ah, que vão contar a história para a gente. Elas vão se apresentar, vão contar a história para a gente de como é que foi o desafio da amamentação e a gente vai conversar um pouquinho. Estou vendo aqui algumas pessoas queridas também, doutor Isaías, seja bem-vindo. E para começar o nosso evento, eu vou pedir ao Diego, ele vai passar um videozinho sobre a Soperge e depois a doutora Fernanda vai conduzir a nossa discussão de hoje, tá bom?
É, eu queria falar também, isso é um pouquinho do que a Soperj tem feito atualmente, né? É, e eu queria falar também que quem quiser participar pode ir colocando no chat e no final a gente vai abrir para perguntas e para participação das pessoas também. Então, Fernanda, com a palavra. Ai, Lilian, obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. É, bom, para quem não me conhece, né, eu sou Fernanda Guimarães Loureiro, sou pneumopediatra, sou coordenadora adjunta, né, das regionais da Soperj atualmente. Também estou na presidência das regionais Baixada Fluminense e Zona Oeste. E eu sou pediatra do Banco de Leite da Maternidade Fernando Magalhães e também pediatra do Ambulatório de Aleitamento Materno da Fernando Magalhães. E assim, é um prazer ter vocês nesse evento, né? Vozes da Amamentação, que é um evento que a gente já vem fazendo há alguns anos, né? Sempre pelo Agosto Dourado. Então, assim, é uma live no qual a gente vem discutir com mães, com profissionais, sobre a experiência, sobre os casos de amamentação, né? Sobre as dificuldades, sobre os empecilhos, sobre os percalços e também sobre o sucesso. Então, é uma grande roda de conversa, né, de bate-papo, que a gente tem o prazer de juntar, né, nossos convidados e também os profissionais. Então, mais uma vez, Lilian, muito obrigada, tá, pelo convite. Lilian, que é até atual presidente do Departamento Científico de Amamentação da Soperj, e hoje a gente, então, vai discutir dois casos, tá? O primeiro caso, a gente vai ter a experiência da Thaisa, que teve ajuda, né, no complexo da amamentação dela, em todo o processo, da Mônica Armada, que é nutricionista responsável pelo Banco de Leite Humano da Maternidade Herculano Pinheiro. Então, eu vou apresentá-las rapidamente para a gente começar, tá, a nossa conversa. Fernanda, só rapidinho, Sim, rapidinho, uma coisa que eu esqueci de dizer, pode pedir para as falar. pessoas se apresentarem no chat, quem estiver Ah, aqui sim, participando. é verdade, é E importante. tem uma Ana participando, é a Ana Tereza? Sou eu. Ah, Ah, se chefe, apresenta. Ah, identifique-se. então fala com a gente, gente. A gente está com a participação aqui da Nobre, ó. professora Ana Tereza, que é a nossa presidente da Soperj atualmente. Bem-vinda, Ana. Oi, gente, boa noite. Eu tô com a câmera desligada porque eu tô em trânsito. Até comentei com a Lilian mais cedo, eu tinha um evento aqui familiar, mas estou aqui acompanhando vocês o máximo que eu puder, porque a gente considera o evento, né, todos os eventos que o Departamento Científico de Aleitamento Materno está organizando no Agosto Dourado, muito importante para a gente. Isso aleitamento materno é uma das 5 ações básicas de saúde, então o pediatra precisaria viver isso até talvez mais do que a gente consegue. Então, só queria parabenizar e dizer que estamos aqui, nesse cantinho aqui, acompanhando vocês. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigado, Ana. Obrigado pela presença. Tá ótimo, então. Obrigada, Ana. Vamos lá, então. Vou continuar, né? A Thaisa, ela foi apoiada, né, pelo Banco de Leite da Maternidade Herculano Pinheiro e pela nutricionista Mônica Armada. A Thaisa, ela é professora de educação infantil do município do Rio de Janeiro e psicóloga. O nome da criança dela é Frederico e está atualmente com 2 anos e 2 meses. A Mônica Armada é nutricionista, responsável técnica do Banco de Leite Humano da Maternidade Herculano Pinheiro e membro consultor do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SOPES. Então, sejam muito bem-vindas e com a palavra, Thaisa e Mônica. Aí depois eu apresento o segundo caso e as próximas apresentadoras. Bem-vindas. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, porque a gente fica muito feliz nesse Agosto Dourado estar divulgando, né, tudo que envolve esse nosso trabalho tão gratificante que é trabalhar com amamentação. Então, nossa maternidade fica em Madureira, em frente ao Mercadão de Madureira.
e funciona 24 horas. Fica dentro, o banco de leite humano, né, fica dentro da maternidade, funcionando 24 horas, e também é uma sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta. Então, a gente tem condições de ajudar as mulheres da circunvizinhança e também aquelas que não pariram na maternidade, como o caso da Thaisa, que chegou para a gente lá com seu filho Frederico, e a gente ficou muito feliz de conhecer e de cuidar, né, dar apoio a essa família, porque passa a ser nossa também. O envolvimento é tão grande que, né, aflora toda essa parte de amizade, de carinho, de cuidado. Então, Thaisa, eu acho que ninguém melhor do que você para dizer como você chegou, por que vias, né? Quem foi que te indicou a nossa maternidade, o nosso banco de leite. E a palavra é sua, minha querida. Boa noite, gente. Boa noite, Moniquinha. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre que vocês quiserem, podem contar comigo. Pode ir na China falar sobre leite materno, que eu estarei lá com vocês. Podem contar comigo, porque foi um momento de muita fragilidade, mas também de muita vitória, né, na nossa família, porque apesar de ter 35 anos, eu fui mãe aos 35, atualmente eu tenho 37 anos, eu não fiz o meu enxoval emocional sobre a amamentação, vamos dizer assim. A gente fica muito preocupado com roupinha, que vai ficar na maternidade, muito preocupado com a camisola que a gente vai usar, e a gente não se preocupa de fato, que eu achei que eu fosse ter o Frederico e já botar ele no peito e o leite descer. E não foi assim que aconteceu. E aí, hoje, revisitando os áudios, eu acho que esse aqui resume muito o que você, Mônica, representa para mim, porque foi um momento de muita fragilidade. Eu fico muito emocionada todas as vezes que eu falo sobre amamentação, porque eu achei que eu não fosse conseguir mais amamentar o meu filho. No 13º dia de vida dele, eu levei ele ao pediatra e chegando lá, eu toda contente. Ele nasceu com 3,160 kg. A pediatra olhou para ele e falou assim: mãe, onde você teve seu filho? Eu falei: lá na Estrada dos Três Rios. Volta para a maternidade agora, porque por mim o seu filho fica internado. Aí eu tomei aquele choque, aquele baque, mas ela é pediatra do meu filho até hoje, doutora Anice. Porque eu acho que se ela não tivesse me dado essa sacudida, minha ficha não tinha caído. Deixa eu primeiro colocar o áudio para vocês ouvirem. Eu falando com a minha prima, que ela fez o pós-doutorado dela, trabalhou o pós-doutorado dela lá na Herculano Pinheiro, junto com a Moniquinha. E ela me deu muitas dicas falando sobre a amamentação, mas até eu entender, até eu ter o Frederico, tudo bem, não sei o quê, mas a gente precisa vivenciar para poder conseguir entender de fato o que acontece, né, na amamentação. Oi, prima, bom dia, Lili. Que maravilha, Mônica, meu Deus. Ai, Lili, nota 1000, meu Deus, eu tô aqui, desabafei com ela, foi maravilhoso. Foi dia 20 de junho de 2024. Não sei se dá para vocês poderem ver. Um dia depois que eu cheguei na pediatra, eu mandei mensagem para minha prima, falei: prima, não conseguia amamentar meu filho, ele está desidratado, a médica mandou voltar com ele para emergência, chegou na emergência, a pediatra de plantão pediu que a gente entrasse na fórmula e eu tô assim desabando. Falou: você pode ir amanhã na Herculano Pinheiro, no banco de leite? Aí eu falei: posso, procura a Mônica. Só que eu também não estava entendendo o que era banco de leite. Quando eu cheguei lá, que eu vi a consultoria de amamentação, aquele acolhimento, elas me ensinaram o que estava acontecendo com a pega do Frederico. Ele não estava fazendo a pega correta, porque o meu bico não era para fora. Me ensinaram, me deram aulas. Eu fiquei no banco de leite indo 2 meses sem parar. Um plantão sim e o outro não. Um plantão sim e o outro não. E eu acreditei na amamentação. Eu também levei a minha cunhada, o bebê do meu irmão e da minha cunhada tem 1 mês de diferença, só que por questões emocionais eles não acreditaram na amamentação.
E hoje em dia, né, o meu sobrinho tem 2 anos e 3 meses, eles se arrependem de não terem continuado por questões de saúde, né? Que vê o Frederico super ativo, falante, graças a Deus. E eu não me arrependo. Até hoje ele mama. E, gente, sempre que eu vejo uma grávida na rua, sempre que eu vejo no mercado, ou que alguém me fala, olha, fulana tá grávida, sério. Olha, caso venha acontecer, espero que não aconteça, mas caso venha acontecer, nessa caderneta linda que a gente manda fazer pela internet, é a caderneta que o SUS dava antigamente, né? A clínica da família dava, que não dá mais, né? E aqui vem contendo todas as informações sobre o banco de leite. Só que a gente não lê também, né? A partir da página 29, vem falando tudo sobre. Não, 29 não, desculpa, sobre 24, vem falando tudo sobre o processo, sobre como acontece, caso você tenha alguma dificuldade, quais são as posições corretas. E a gente às vezes não entende, né? Só passando para saber. E assim, eu gostaria de agradecer muito o convite. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode perguntar, eu estou um pouco nervosa. Mas assim, foi a melhor. Foram 2 anjos na minha vida. Três, né? A minha prima que me direcionou para a Moniquinha e a Claudinha Leite. Muito obrigada por tudo. Ah, meu filho chegou no banco de leite, ele nasceu com 360, ele estava com 220, se eu não me engano. E aí eu até mostrei a foto antes e depois, um mês depois. Ah, não, eu tenho aqui nos relatos, inclusive, eu falei com a minha prima, eu visitei tudo isso hoje. Dia 4 de julho, ele estava com 350. Dia 16, ele estava com 3.725. Então, assim, e a amamentação exclusiva, exclusiva, exclusiva. Maravilhosa, Moniquinha, Thaís. Moniquinha quer comentar como é que foi apoiar a Thaisa? Sim, a Thaisa é essa pessoa que vocês estão vendo, né? Super disponível. É claro que a gente precisa trabalhar a escuta em primeiro lugar. A gente tem assim mentoras incríveis, né? Conceição Salomão, que a gente aprende todo o trabalho de aconselhamento, toda a equipe no Getian e tudo, no Decan e da Soperg, e a gente primeiro escuta, né? A gente precisa realmente acolher, escutar, e foi isso que a gente tentou fazer com a Thaisa, entender o que estava se passando, todo o processo, para que a gente pudesse ajudar. E a gente, no banco de leite, a gente conta com uma firma terceirizada e que nós fazemos esse treinamento, né? Além do banco de leite do Fernandes Figueira, que faz o treinamento com elas da parte toda de funcionamento, né, do banco de leite em si, das análises, pasteurização, enfim, a gente trabalha todo o aconselhamento em amamentação e o manejo da amamentação. E aí nós temos funcionárias que são lactaristas, que nós fazemos esse treinamento e que elas, né? Então ela falou da Cláudia, ela até brinca que ela é Cláudia Leite, porque ela está lá comigo há 29 anos, eu estou na maternidade há 30. Então, desde sempre, a gente cuida de Thaísas e a gente está aqui sempre para poder apoiar. Então, assim, foi um trabalho muito importante da gente, mas principalmente agradecer a Thaisa, que confiou no nosso trabalho, sabe? Porque construiu-se um vínculo e ela acreditou no nosso trabalho, acreditou que era possível. Então, é só realmente a gratidão que a gente tem por essas pessoas, por essas mulheres que confiam no nosso trabalho.
Fernanda? Perfeito. Olha, Thaisa, eu estou emocionada com o seu depoimento, com as suas palavras. É muito bom a gente ver como você fala, né? É, com emoção né, da amamentação. Então, assim, a gente vê que realmente o papel que o banco de leite, né, teve no seu processo de amamentação, isso é muito importante, porque é como você falou, as pessoas não têm noção do que é o banco de leite, né? As pessoas acham às vezes até acham que o banco de leite é só restrito para aquelas pessoas que tiveram o bebê ali, também tem isso. Elas não sabem o que a gente pode abordar, né, do banco de leite, as pessoas que nós podemos envolver, ajudar. Então, assim, é muito importante. É um trabalho de formiguinha a gente falar mesmo do banco de leite. Eu acho que tinha que ter uma divulgação maior. Sempre falei isso. Eu acho que as maternidades não priorizam isso. Não sei o que acontece, porque assim, e muitas vezes só falam também, né? Eu vou puxar a sardinha, né, Mônica, para o nosso lado. Falam só mesmo do banco de leite do Fernandes Figueira. A gente só ouve falar, parece que só ali que é o banco de leite. Cara, a gente tem banco de leite em todas as maternidades, né? Herculano, tem Carmela, tem na Fernando. Então, assim, é importante as pessoas saberem que também existem outros polos, porque senão fica achando que é só no Fernandes Figueira. Não, o Fernandes Figueira é maravilhoso, né? Um banco de leite que, graças a Deus, abrange muita gente, consegue dar um apoio, mas não é a única opção. E outro ponto que você falou também da importância da caderneta de saúde da criança, né? As mães recebem aquela caderneta e elas não se dão o trabalho de ler, infelizmente. Ali tem vários dados de puericultura, de amamentação, de cuidados de vacinação, enfim, tudo que a gente precisa, né? Na primeira infância, na né, até depois crescendo e tudo, né, no pré-escolar, e as mães não veem aquilo. Então, assim, é muito triste, né? Elas ficam achando que aquilo ali é um caderninho no qual põe a capinha do bebê, né, com tema bonitinho, e o pediatra só fica fazendo o apontamento das curvas. Tipo, é muito mais que isso. Né? Tem várias palestras que a gente já fez na Soperd que até de neurologista que fala isso, cara. Se elas lessem, tantas coisas seriam elucidadas. Então, assim, eu acho que foi muito importante você falar isso. E alguém também aqui no chat, né, também comentou. Então, assim, muito importante, tá? Moniquinha, maravilhosa. Não tem nem palavras para dizer, porque a gente sabe qual é o nosso papel, né, do banco de leite, como a gente dá um empoderamento para aquela mãe, né, que está aflita, que está nervosa, que está naquela situação perperal. Então, ela se acha, às vezes, incapaz, muitas vezes ela é julgada pela sociedade, pela família, às vezes ela não tem uma rede de apoio e ela fica achando, não, eu não tenho leite, meu leite é fraco, eu não vou conseguir. Então, assim, também tem isso, né? Cabe a nós, profissionais de saúde, principalmente do banco de leite, né, abordar e dar um apoio, acolher, né? A palavra é essa, acolher essas mães. E você foi acolhida pela Mônica, maravilhosa, que bom, né? Que você não desistiu. Você vê que hoje o leite, né, materno deu vantagens para pro seu filho. Você vê que até, né, o seu sobrinho assim, já estão comparando, né? Já se arrependeram um pouco, mas é verdade, é o que a gente fala. Não é à toa que a gente comemora o agosto dourado, né? Porque o leite materno realmente é o alimento ouro. Quando a gente fala das vantagens, que são inúmeras, as pessoas não, né, às vezes não acreditam, não levam tão a sério, e é isso. Assim, você vai ver que foi só vantagem e que valeu a pena você insistir. Então, Thaisa, parabéns, tá? Parabéns para o Frederico. Eu tenho certeza que tá uma gracinha, que é um lindo. E Mônica, muito obrigada pelo apoio que você deu, né? E que você dá para essas mães. É isso, Foi Ah, gente, fundamental, minha doutora. o carinho. tá bom? Então vamos agora, podemos ir para o segundo caso, vamos discutir. A gente vai agora conversar com a Ana Carolina, que foi apoiada pela Fernanda Demidoff. Ana Carolina Gonçalves de Brito, ela é médica patologista, professora de medicina da UF, tá? O nome do bebê dela é Elisa, tá com 2 anos e 3 meses.
A Fernanda Demidoff é pediatra, emergencista pediátrica, rotina da enfermaria de pediatria do Hospital Universitário Servidores do Estado e da Unirio, e rotina da unidade de internação hospitalar pediátrica do Hospital Niterói Dor. Então, meninas, bem-vindas, e com vocês a palavra. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando. Agradecer a Lilian, que foi minha grande inspiradora aí nesse apoio à amamentação, que a cada dia lá no hospital ela mostrava a importância da gente não só falar sobre a amamentação com as mães, mas assim, explicar na prática e apoiar com todos os problemas que pudessem acontecer. E agradecer a Ana Carolina, que está aqui. Eu estou extremamente orgulhosa dela estar aqui hoje, porque ela vai lembrar que desde o início eu falava assim para ela: você vai ver só que você vai amamentar a Elisa até ela ficar enorme, e você ainda vai contar a sua história para todo mundo. E é uma história que merece ser contada. Foi uma história com muitos desafios. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Ana e a família desde o início, desde a consulta pré-natal. E desde a consulta pré-natal, ela já me sinalizou que a gente teria alguns desafios. E a gente falou, tudo bem, vamos lá, vamos ter desafio, vamos nisso. E aí, na maternidade, a gente já percebeu que seria de fato difícil, mas eu perguntei para eles o quanto eles estavam dispostos, e eles estavam muito dispostos a continuar. Então, eu falei, então vamos embora, então vamos juntos. E assim a gente fez, eu vou deixar ela falar um pouquinho, porque a história é tão bonita que merece ser contada para todo mundo ouvir, todo mundo saber que não existe desafio de amamentação, né, Ana? Quer dizer, o desafio existe, mas o desistir não precisa existir. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Lília, pelo convite. Boa noite para todo mundo. A Elisa até estava aqui ouvindo sua voz, estava aqui querendo ver cadê a tia Fernanda na televisão. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu também fico muito feliz de poder compartilhar, porque eu percebi o quanto foi difícil para mim, então poder passar um pouco isso da experiência e talvez contribuir para que outras mães se identifiquem e possa contribuir, né, para que elas mantenham a amamentação ou invistam na amamentação, para mim é muito importante, né? Para mim, como a Fernanda falou, né, eu já tinha comentado com ela que eu tinha um receio por eu ter um mamilo plano, né? E então eu achava que não tinha bico de peito, que não ia dar para amamentar, começava já a ficar meio tensa com isso. E sabia assim, não, vai voltar, vai funcionar bem e tal. E aí, na minha cabeça, eu sempre tive uma fantasia de que seria tudo muito fácil, porque minha mãe me amamentou até uma determinada idade, minha mãe tinha leite de jogar fora, ela levava para a maternidade, ela doava para a maternidade. Então, eu sempre achei que para mim ia ser a coisa mais fácil, né? Eu achei que ia ser a coisa mais fácil, né, para poder fazer. Mas na maternidade, depois que minha filha nasceu, já começou ali, né, a dificuldade, né? Então eu coloquei no seio, não comecei a amamentação, então já tive que colocar a fórmula na maternidade, então já foi o primeiro empurrãozinho, né, de quem sonhava amamentar e queria muito fazer aquilo. E, e aí o fato de começar a fórmula já foi a primeira frustração, né? E aí, nas consultas sequentes, né, eu ia quase semanalmente lá no consultório da Fernanda. Eu até falava que era o sofá mágico, porque eu sentava no sofá, colocava a Elisa no colo, colocava ela no peito, e aí, Fernanda, ela tá mamando. E eu falei, não, Fernanda, ela tá com a boca no meu peito. E ela falava, não, é a criança, que criança doida é essa que tá com a boca no peito e não tá mamando? Ela tá mamando, né? Porque eu acho que tem muita questão psicológica também envolvida nisso. Eu acho que eu fiquei beirando ali uma depressão pós-parto também, porque isso mexeu muito com o meu emocional. Então, e eu ficava achando que não estava funcionando, que não ia dar certo. E eu acho que também o que tinha de muito importante era que a Fernanda não tinha cobrança da amamentação. A cobrança era por mim, né? Ela sempre trazia isso de que a amamentação, né, é o ato de nutrir com presença a criança, né? Se aquilo vai ser com fórmula, se aquilo vai ser com peito, né? O importante é a gente ter ali aquela troca, aquele amor com a criança. Então, não tinha essa cobrança dela, era uma cobrança por mim. E eu acho que isso é importante também, né? Porque acho que quando tem cobrança externa, tudo fica mais difícil. E
Então, eu fui mantendo isso, e aí eu comecei a sentir muita dor, e machucava o mamilo, né? Então, eu já saí da maternidade precisando ir numa consultora. A consultora sugeriu fazer a translactação usando a sondinha com a fórmula. Desculpa. E o. Amor, depois você fala. E eu colocar a sondinha com sujou. Ela Já gosta de vou falar muito, participar, gente, ela quer desculpa. participar. Exatamente. Viu a tia Fernanda já era. E aí colocou a sonda, né, para ela estimular, né, a minha produção de leite. Só que não funcionava aquilo direito. Eu mudei para uma outra consultora e ela veio tratamento com laser. E nesse inteirinho eu comecei a sentir muitas dores. Então eu falava com a Fernanda, Fernanda, quanto que está doendo? Eu falei, sei lá, 8 de 10, 9 de 10. Eu ia amamentar e sentia muita dor. E não tinha lesão visível compatível com a dor que eu tinha. E a dor começava a acontecer fora dos horários também da amamentação, não era só na amamentação. Então, minha filha nasceu em maio, próximo período de inverno, então no inverno eu sentia muita dor, eu tomava banho, saía do banho, eu tinha que me enrolar em cobertor de lã para suportar a dor nas mamas. E eu não conseguia, a gente não conseguia entender o que era aquilo. Procurei mastologista e não conseguia entender o que era. E até o momento em que eu comecei a observar o meu mamilo, em que, quando eu tinha muita dor, ele ficava com a ponta branca, e com o tempo ele ia ficando corado de volta. Né? E aí a gente, né, em conjunto, foi pesquisando e viu que era muito compatível com o fenômeno de Renault, né? Que é um vasoespasmo no mamilo, e aí diminui a irrigação, e eu sentia muita dor. Né? Então, assim, isso para mim foi muito complicado. Eu tinha que pré-aquecer, eu botei aquecedor no quarto, tinha que aquecer a mama para dar de mamar. Então, assim, era todo um ritual para conseguir amamentar a minha filha, né? E aí eu ouvi de consultoras que algumas mulheres são assim, que vão ficar sempre sentindo dor, que a dor faz parte de algumas, e que algumas vão ficar bem e outras não. E aí eu lembro de eu falar muito isso para a Fernanda. Eu falei, eu quero conseguir manter pelo menos até o fim da amamentação exclusiva, com 6 meses. Né? Então era o meu, eu falei assim, isso eu tenho que conseguir, né? Mesmo que isso me causasse muito sofrimento, né? E aí eu falei, na época procurei outras consultoras, cheguei na osteopata, foi na odontopediatra, né, que fez uma frenotomia. Depois da frenotomia melhorou bastante a questão da amamentação. Ajustei a pega, eu vi que realmente a questão da pega fazia muita diferença, né? E depois dali eu comecei a evoluir melhor na amamentação, né? Eu até lembro que assim, durante toda essa doideira, né, eu lembro muito de uma frase que a Fernanda falou, que a amamentação é como um ato de fé. Tipo, você não vê Deus, mas você vê o produto dele, você vê a obra dele, né? E você não vê o leite fluindo, mas você vê o milagre da vida do bebê se desenvolvendo. Então, minha bebê era magrinha, pálida, e depois que ela começou a mamar francamente, ela ficou corada, gordinha, uma bolinha, né? Então, assim, foi absurdo. Eu falava, gente, em 1 mês e 2 tetas, meu bebê virou outro, né? E então, assim, eu consegui aos poucos ir ajustando até o ponto que eu conseguia amamentar plenamente, e ali por volta dos 3, 4 meses, a amamentação passou a ser prazerosa para mim também, né? Então eu não tinha mais dor, né? Eu falei, gente, cadê aquela dor que prometeram que eu teria que ter para sempre, né? E aí eu continuei, e aí foi o próximo problema, foi a questão de voltar ao trabalho, né? Que isso eu acho que é outra coisa muito louca, porque disse tanto da amamentação exclusiva durante 6 meses, né? Mas a gente muitas vezes tem que voltar com 4 meses para o trabalho. E um dos locais que eu trabalhava não tinha sala para extração de leite, não tinha onde armazenar. Eu moro em Niterói, era no Rio, então assim, e eu fui lá e lutei pela sala, né? Não por mim, mas por todas as mulheres que frequentavam, trabalham lá naquele local, né? É um centro de saúde, então teria que ter um espaço para isso. Acabou que no fim das contas conseguiram organizar esse espaço lá no serviço.
Mas assim, eu entendo que eu tive algumas vantagens que foram facilitadores, né? Nos outros dias do meu trabalho era com horário reduzido, era perto da minha casa, mas quantas mulheres não têm essa possibilidade de voltar em casa para dar uma mamar para o filho e meio que é obrigada, né, a desistir, né? Então, no fim das contas, né, eu consegui amamentar minha filha até 1 ano e 1 mês, né? Isso era outra coisa também que eu falava com a Fernanda, que eu ficava ansiosa, que quando tem que fazer, e ela falou assim, não, né, isso é uma escolha sua, é uma escolha do bebê, é uma escolha de vocês, né, não tem um tempo exato para isso. Por questões pessoais eu precisei encerrar. Felizmente eu consegui fazer esse desmame de uma maneira bem tranquila com ela. Na verdade, eu que sofri, a minha filha ficou pleníssima, e, e assim, eu me senti muito vitoriosa de ter conseguido isso, sabe? Então, acho que assim, se eu tivesse que deixar, né, minhas ideias aqui, acho que amamentar não tem que doer, não precisa doer. Né? Essa história de que vai doer ou todo mundo tem que sofrer, não é. Né? Marília Mendonça fala que todo mundo tem que sofrer, eu acho que não é todo mundo tem que sofrer. E acho que não deveria ser uma coisa sozinha, né? Que também tem muitas mulheres que às vezes têm que passar por isso tudo sozinha. Porque eu acho que para que exista amamentação, não é só a questão, não é só o leite que mantém a amamentação, né? Acho que o que sustenta a amamentação é a rede que sustenta a mãe. Então, assim, por isso que eu sou muito grata, Fernanda. Quantas vezes eu liguei desesperada, falando, eu não tenho leite, eu não tenho isso, me ajuda, pelo amor de Deus. Né? E quanto que ela me deu de suporte, e eu vi o quanto que a gente precisa disso. Né? Então, eu acho que é isso, acho que eu gostaria de trazer essa experiência e dessa ideia, tipo, doeu muito, mas parou de doer e a gente tem esperança, né, de que melhore. Então, acho que se eu puder ajudar as mães nesse sentido. Mas é isso. Obrigada. Obrigado, Ana. É uma história inspiradora essa. Muito legal escutar o seu relato. Sim, Lilian, e acho que legal também de falar é que a Ana, ela teve muito apoio, assim, ela teve uma rede familiar muito presente, que estava junto dela, e eu falava assim, e aí, Igor, como é que tá a Ana? E aí a gente podia dar esse apoio em conjunto. Ela teve oportunidade, assim, multidisciplinar de todo o suporte que ela precisou, então, quando ela precisou de odontopediatra, quando ela precisou de consultoria de alimentação, quando ela precisou do que quer que fosse, ela conseguiu ter, isso foi também muito importante. E eu acho que o que eu sempre falava pra ela que a amamentação tem que ser boa pro binômio, né? Pra mãe e pro bebê. Não é só pra um deles. E ela mostrava que ela sempre queria. Eu falei, então tá, então enquanto que você quiser, eu vou estar junto de você. E eu acho que isso faz parte. Quantas vezes eu cheguei na Lilia falando assim, gente, eu não sei mais o que fazer com ela pra ajudar. E você, não, vamos tentar tal coisa. E a gente tentava. Eu, Ana, ó, vamos tentar mais tal coisa. E deu certo, assim. Ela aumentou até a hora que ela achou que elas mereciam isso, assim. E acho que me sinto muito de dever cumprido. Que a Elisa teve a oportunidade de ter todos os benefícios que a amamentação pode passar para o bebê, né? Tanto físico quanto emocional ali, a gente sabe o quanto fortalece o vínculo. A Ana conseguiu ter todos os benefícios que ela poderia ter com a amamentação. E ela passou pelos desafios que ela achava que era viável suportar e fomos juntas. Então, acho que é uma história linda, que por mim todo mundo saberia dessa história. Eu acho legal que hoje é mais uma vitória para ela poder estar compartilhando isso, que é muito que a gente falava. Ela falava, não vou conseguir. Eu falei, você vai conseguir, você vai contar para todo mundo isso. Estamos aqui. Parabéns, você é forte e corajosa. Isso aí, meninas. Obrigada, Adorei isso aí. também, Ana Carolina, seu depoimento. E aí a gente vê a importância, né, Lilian, do pediatra também, né? Uhum. Tá envolvendo, tá acolhendo essa mãe, como a gente falou, porque a gente sabe, né, a pós-gestação, os hormônios estão alterados, acaba tendo uma depressão. Muitas vezes a mulher tem que é responsável pela família, tem outros filhos. A gente às vezes vê, né, que o cônjuge ele não é muito, né, participativo. Eu vejo vários casos, né, de mãezinhas lá na Fernando que elas até querem amamentar e tudo, mas elas já ficam, não, eu tenho que voltar para casa porque eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer as compras, quer dizer,
como é importante a gente ter uma rede de apoio também, né? Então, assim, a mulher já está fragilizada, mas quando ela quer amamentar, como a gente, né, do banco de leite, principalmente o pediatra, a gente pode ajudar. Então, isso é muito importante, tá? E parabéns também, Fernanda, né, pelo apoio, aí com a Ana Carolina, e pelo sucesso de vocês, meninas. Muito, muito bom ouvir essa história e saber que a gente teve, né, esse apoio do pediatra e a gente conseguiu com sucesso. Porque, como você falou, a amamentação ela tem muitos desafios, né? Às vezes a mãe quer amamentar, mas ela não se sente assim, empoderada, ela está fragilizada, ela acha que o leite dela não vai dar conta, né? A gente vê várias pessoas que têm um sucesso, uma facilidade muito grande e tem outras que têm dificuldade. E, assim, cabe a nós poder acolher todas essas e mostrar que a amamentação não é esse bicho de sete cabeças e que todas as mães, sim, têm a capacidade de amamentar. Às vezes, umas têm os processos, né, mais difíceis que outras, mas querendo, a gente consegue. Eu acho que essa é a mensagem final mesmo, né? Que querendo, a gente consegue. É o mais importante, a vontade de amamentar. Eu queria fazer algumas pontuações. A Ana Carolina falou algumas coisas aí muito importantes, né? Primeiro, a fantasia, né, que a gente já entra na gravidez e no parto com aquela coisa na cabeça. Ah, eu não tenho bico, meu peito é pequeno, meu peito é grande demais, ou minha mãe não conseguiu, aí eu também não vou conseguir. Quer dizer, ela já vinha, já tentou ir se preparando porque já tinha alguns fantasmas, né? E eu acho que toda mulher carrega, assim, alguma questão. A outra que ela falou, eu me identifiquei muito, assim, a minha mãe amamentou, eu também vou conseguir amamentar. E comigo, por exemplo, eu era pediatra, neonatologista quando eu tinha filho, eu não li uma página sobre amamentação, porque eu achava que eu já sabia tudo, e quando meu filho nasceu, eu vi que na prática eu não sabia nada. Por isso é que hoje eu batalho tanto por levar o conhecimento sobre amamentação para os pediatras, porque eu me senti assim frustrada de ver que eu não sabia nada de amamentação, né? Hoje em dia a gente faz cursos, se empenha, mostra para os residentes, chama o residente para ir junto com a gente, faz orientação de amamentação. A Fernanda viu isso lá na maternidade muitas vezes, né? A Fernanda é uma médica que chegava no plantão e passava visita em todo mundo e já chegava para a gente, olha, essa eu vi no peito, essa eu vi também, essa eu também vi, Foi. todas ela botava no peito para avaliar. Então, o pediatra tem que fazer isso, tem que observar uma mamada para entender o que está acontecendo, né? E, e depois, com a maternidade, é a frustração, né? Que a gente fica, a ansiedade, aquela coisa. A Ana Carolina falou assim, beirando uma depressão pós-parto, né? Que a gente fica tão ansiosa, a Thaisa também relatou isso, que ficou nervosíssima quando viu que o bebê não tinha ganhado peso. Então, a mãe já está num momento super fragilizado, né? Se ela não tiver esse apoio, ela não consegue dar conta. E depois a dor, né? A dor no mamilo é assim, francamente, uma das principais, um dos principais motivos de desmame, né? Acho que o principal é a mulher achar que o leite é fraco, que não está sustentando o bebê, sem ter uma evidência correta. A dor também é um negócio que é muito difícil de suportar. E no caso da Ana Carolina, ela teve tinha um motivo, né? Aliás, dois. Tinha um freio da língua alterado e tinha também a questão do fenômeno de Renault, que é uma coisa que muita gente não conhece, que pode ser uma alteração bem sutil e que pode impactar bastante. Você quer falar, Thaisa? Você estava levantando a mãozinha aí? Fala. Sim. Falar também sobre essa parte emocional. Desculpa, gente, é que eu tô ficando resfriada, minha voz tá um pouco.
Roca. Eu, depois que eu entendi o que estava acontecendo comigo, né? Porque a gente passa por questões hormonais, mas isso não é falado, né, doutora? Não é divulgado. Então a mulher fica se perguntando: caramba, será que só está acontecendo comigo? E não consegue se conectar com outra mulher a ponto de falar por causa da nossa sociedade. Às vezes a nossa própria família nos adoece com algumas falas, né? E cobranças, e que a gente se pergunta, e depois que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, né, essa parte puerperal, eu até busquei, estou fazendo uma outra pós de psicologia puerperal por conta de tudo que eu vivi. E eu procuro entender, igual ela falou sobre o mamilo. Aí algumas consultoras falam, você precisa comprar pomada tal. E lá no banco de leite eu até aprendi tudo isso, que não existe pomada melhor do que o próprio leite pegando a luz do sol. Então, assim, às vezes é um investimento que você faz até desnecessário, mas como você está fragilizada emocionalmente, você acaba sendo envolvida naquele momento ali, né, por todo um contexto que, quando passa, você fala, meu Deus, as coisas, até o óbvio precisa ser dito, né, às vezes, para essa mãe fragilizada, né, que às vezes o que é dúvida para mim não é para o outro, mas a do outro pode ser a minha dúvida, né? Sim, isso mesmo, Thaisa. Você puxou um ponto importante, né, da fragilidade. E a gente também tem visto que muita gente fica perdida, né? Porque são várias informações. Então, a gente também está vendo aquele movimento de várias pessoas. Condenando as crianças que já têm problema de freio de língua, as crianças às vezes não têm que fazer nenhum procedimento, sabe? Não tem que fazer laser, mães também que não precisam fazer laser na mama. Então, assim, isso está uma neurose coletiva, a gente também tem visto isso. E acaba que a mãe não sabe o que fazer, como você falou. Ela fica, ai, cara, se eu não fizer o laser, de repente eu não vou ter o leite para dar para o meu filho. Ai, será que ele realmente tem problema no freio da língua? Se eu não fizer, de repente, entendeu? O laser ali no freio da língua, depois eu vou me culpar porque ele não vai sugar. Então, assim, a gente também vê muito isso, né? Na Fernando Magalhães, agora a gente está com um ambulatório novo que a gente está fazendo isso. Um pré e um pós das crianças que têm assim, algum freio duvidoso, né? A gente meio que classifica eles com a ajuda da fono, claro, e a gente depois encaminha para o odonto pediatra de lá, né, da maternidade, e aí depois do procedimento a gente está vendo aqueles que realmente precisavam, assim, a melhoria que está tendo. Então, assim, é muito interessante. A gente está mostrando em números, depois a gente até vai poder fazer trabalho com isso, mas como é importante, né? A gente abordar naqueles que realmente precisam, sabe? Então, também tem isso, né? Muito interessante. Essa questão aí do freio da língua, como a Fernanda falou, realmente a gente está vendo assim uma série de procedimentos que às vezes são desnecessários. É, A indicação da frenotomia é só quando a mulher, o bebê está tendo dificuldade de mamar, a mulher está sentindo dor, o bebê não está ganhando peso, quando tem algum sintoma relacionado realmente à disfunção da amamentação. A gente está vendo um excesso assim de indicações de frenotomia e às vezes a criança tem o freio alterado e também não indicam na hora certa. Então, esse é um também tem. conhecimento. É. Também tem isso. Às vezes Também a tem esse lado da gente. moeda, verdade. Tem uns que ficam assim perdendo tempo demais. É, tem, tem. Então, isso é uma questão que a gente tem tentado estudar, né, se atualizar, procurar profissionais competentes para indicar na hora certa. A Mônica está com a mãozinha levantada. Fala, Mônica. Eu queria pegar aquele gancho que você falou a respeito dos pediatras, né? Sim, eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar com todas as categorias profissionais, mas é muito incrível quando a gente está junto de um pediatra que, sabe, se empodera com toda a parte da amamentação, com todo o saber da amamentação,
como faz a diferença, porque a gente vê já lá dentro da sala de parto, com contato pele a pele, com amamentação na primeira hora de vida, e aí vem para o alojamento conjunto e bancando aquilo. Não, nós vamos lá, não existe leite fraco. Ah, mas eu só tenho aquela aguinha. Não, mas essa aguinha aí é o colostro, é importante, sim, é forte. Então, assim, se a gente dentro da maternidade já começar, né, a empoderar os profissionais, principalmente os pediatras, porque é uma segurança muito grande para os pais quando o pediatra, a pediatra chegam para eles e falam assim: não, você é capaz sim. Seu leite é forte, você consegue. Seu bebê também está ali, é só deixar a natureza agir. Então, a gente ter menos mãos atuando, né? A gente menos opinar e mais empoderar mesmo essa família, tá lá junto com a acompanhante, é a avó, é a tia, quem tiver lá como acompanhante ou mesmo o pai, para fortalecer mesmo, né, esse vínculo, porque precisa ser desde aquele momento que a mulher tá lá na hora de parir e, né, permitir o acompanhante ali dentro da sala de parto. Então, a gente trabalhar todo o CAN, e se o bebê for para a unidade neonatal, o PRN, né, a portaria 930, sim, que pai e mãe não são visitas, eles têm que estar ali presentes, importante. Então, assim, a gente trabalhar a NBCAL, então todos os critérios, né, do Hospital Amigo da Criança, a gente precisa realmente fortalecer e o pediatra se empoderando de todos esses critérios, nossa, já vai ser assim um bom caminho andado para que depois essa amamentação venha a ter sucesso, sabe? Continuando pela clínica da família ou num consultório que seja. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente tá com os pediatras mais atuantes, vai ser, olha, incrível, vai ser incrível. Isso aí, Monique, eu também acho. Eu sei que eu também faço sala de parto, né, na Fernando, então, assim, infelizmente a gente ainda não é amigo da criança, mas, poxa, eu tenho lutado muito. Lília sabe, né? Poxa, você também está por dentro de doutora Conceição, então, mas mesmo assim a gente tenta fazer a hora ouro, a gente tenta empoderar, lutar pelo aleitamento, a gente tenta, né, a Claudinha, que é a nossa chefe lá do banco de leite, a gente tenta brecar as formas e o complemento, porque eles também às vezes não sabem, né? Muitas vezes no alojamento, a própria avó e o pai ficam assim irritados com a gente. Não, eu também quero leite, eu quero leitinho, tipo, como se a gente estivesse negando comida para o bebê. Meu Deus, como nós somos monstros Exatamente. horrorosos, sabe? Então a gente, Por que que não, eles olha estão só. ganhando, o menino não está É, ganhando, né, não, quando vê, eu Fernanda? falei assim, pô, ela quer dormir, ela tá cansada, a gente quer o leite, cara, dá um trabalho, é difícil, e a gente tem um RH cada vez, né, mais enxuto, a gente tem esses problemas, então, é difícil, a gente tem que apoiar a amamentação, mas vale a pena, mas tem isso, né, explicar para uma família que a fórmula não é a melhor saída naquele momento é complicadíssimo. Ele vai achar que a fórmula é o melhor dos mundos. E ai de você que não dê o copinho para o bebê dele. Ah, eu vou falar com a direção, eu vou te processar. É uma loucura. Então, a gente, como pediatra, realmente a gente tem essa função, né, de ajudar. E muitas vezes as mães não sabem que tem o banco de leite, né, para apoiar, o papel que a gente faz ali. Então é muito bacana. Eu também acho que muito importante, desde o pré-natal até a sala de parto, e depois também, né, os bebês internados na UTI também, a gente tem conversado muito, a gente que tem uma UTI neo lá complexa, a gente sempre fica, e aí, tá tirando? Porque eu vou começar a dar o leite para ela. Aí a mãe, tem que tirar? Tem. Ah, mas o meu bebê está internado na UTI. Ela acha que o bebê está na UTI, ele não come, ou vai comer outra coisa, né? Então, assim, como é importante a gente também dar essas informações, eu acho. Aí, de grande valia, É, né? e muitas vezes
a Ana e a Thaisa tiveram oportunidade de procurar outros serviços também, de ter um apoio de uma equipe multidisciplinar. Mas para quem trabalha no SUS, muitas vezes a paciente não tem dinheiro para passagem, para procurar outro profissional, mas ela leva o filho no pediatra. Então, a gente tem que ter a noção correta do nosso papel, da importância de estar todo mundo, todos os pediatras terem alguma aproximação, né? Terem o conhecimento de como poder ajudar numa hora dessas difícil. A Thaisa, pelo que eu entendi, o problema era pega, né? Era só a pega do bebê, não era nem a questão do freio, nem do Renault. Quer dizer, com um simples ajuste de manejo da amamentação, o bebê conseguiu evoluir bem e tendo a ajuda, né, de uma equipe que foi acolhedora, né? Então, a pediatra, se não conseguiu ali orientar qual era a pega correta, pelo menos ela deu o encaminhamento correto e não passou fórmula de cara, né? Porque Não, muitas vezes o pediatra já pega e passa a fórmula de cara. E aí, não, quando você diz que já vou te passar palavras, quando desculpa. você diz que o bebê precisa de um outro alimento, você deixa a mãe muito insegura, porque aí nesse momento ela disse: Ah, realmente o meu leite não sustenta o bebê. Ao passo que, se a gente conseguir, por exemplo, ordenhar o próprio leite da mãe e dar o próprio leite da mãe como complemento para bebês que suguem com dificuldade, a gente faz isso para prematuros, por exemplo, que sugam que não tem tanta força para sugar, então acaba sugando por pouco tempo. Quando a gente consegue complementar com o próprio leite da mãe, a mãe se sente muito mais segura de que vai conseguir alimentar seu bebê. Fala, Thaisa. Aqui, ó, o copinho do banco de leite, gente, eu guardo até hoje, Ah! porque para muitas mães, eu também faço questão de falar, essa minha vizinha aqui de parede, aqui porta com porta, a bebê dela tem 4 meses. Ela tá no momento da vida dela, o marido é militar e tal. Elas não se sentiram à vontade de irem lá no banco de leite, mas ela pegou todas as informações comigo. Ela, Thaisa, pelo amor de Deus, aconteceu a mesma coisa com você. O que eu preciso fazer? Não estou segura de ir para a maternidade, porque ela só tem 3 dias, mas eu quero dar o meu leite. E aí eu consegui, tipo, ajudar ela, falar tudo, porque, gente, eu dou uma aula. Ah, por questão de estética, eu não vou querer amamentar meu bebê. Eu boto meu peito para fora, seja na meu irmão fica abaladíssimo comigo. Meu irmão fala, Thaís, você está no meio da rua. Eu falei, não, olha aqui, meu peito não é caído. Meu filho tem 2 anos e 2 meses. Isso não é questão. Ai, meu leite é fraco. Olha, gente, eu debato seriamente com as pessoas sobre a amamentação. Seu leite não é fraco. Se você acreditar, se você sentar, Que figura. acreditar na sua fé e pedir, você vai sentir o leite descendo. É uma coisa sobrenatural. Então você precisa acreditar. Se você não acreditar, realmente não vai acontecer. Eu lembro que com meu irmão e com minha cunhada, eu debati tanto sobre a amamentação, que o meu irmão, quando chegou lá que a Claudinha apertou o leite da minha cunhada, que o leite foi longe, ele ficou. Eu lembro da cena até hoje, ele ficou parado assim na porta, com uma cara de tipo, caraca, realmente ela tem leite. Sabe? Então, assim, as pessoas acreditarem, porque não é questão de estética. Ah, ele não está se sentindo saciado. Às vezes a criança está chorando por uma dor, né? Por cólicas, que a gente sabe que até os 3 meses é super normal acontecer. Aí fica naquela, é fome, é fome, é fome. Não, não é fome, o leite materno. E ele previne, fora as doenças, né? Mais de 30 doenças que tem a prevenção para o bebê, né? Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã de manhã falando sobre a amamentação, gente. Eu vou te contratar lá para o banco de leite da Fernando Magalhães, Olha, você pode. Thaisa. Eu tô adorando seu Eu vou currículo. Eu preciso muito da sua ajuda. 0800. Eu vou Eu preciso, 0800, eu estarei preciso lá. muito da sua ajuda, pelo amor de Deus. Quando é que você quer ir lá? Vamos marcar. Gente, eu tô adorando. Muito Eu bom. acho que Gente, nas eu quero fazer. maternidades
Muito bom. Eu acho que pré e pós, né? Mas assim, com bebês antes, porque antes a gente não dá tanta importância, que é tanta informação, a gente. Ai, meu Deus, mais uma roda de conversa e eu aqui com esse barrigão. Mas depois que a gente passa ali a luta, tipo, na pele, a gente fala: caraca, aquela roda de conversa, como foi importante aquele detalhe que aquela pessoa falou naquele momento e tal. Eu acho que deveriam existir, podem contar comigo. Eu vou te Gente, outra convidar, tá coisa, ótimo. eu não sei se a Thaisa já voltou. Como é que foi a volta ao trabalho? Se você Ai, a trabalha? Carol falando, nossa. Então, eu sou da Prefeitura do Rio, né, atualmente, e eu fiquei um ano em casa. Minha licença foi durante um ano, aí quando o Frederico completou dia 5 de junho, ano passado, um aninho, no dia 6 de junho, sexta-feira, eu tive que retomar as atividades. E, gente, foi outra situação também. Ela falando, veio um filme, que eu tive que deixar meu filho com as avós e com a minha mãe, com a minha sogra, mas assim, apesar dele ter um amor assim incrível, mas não substituía. E ele ficava naquela tensão, me esperando voltar do trabalho, né? E ele ficava miando igual um gatinho, miau, miau, por causa do peito também. Foi terrível, foi péssimo, foi uma outra etapa também terrível, a volta ao trabalho, porque como a Carol falou, né? Algumas mães, eu, por exemplo, sou muito privilegiada por ter voltado com ele um aninho, e acho que tem que deixar com 4 meses, né? Com 6 meses. Foi muito difícil também, foi uma outra etapa bem complicada, mas que passou. E aí, esse ano eu matriculei ele, ele vai e volta comigo, só fica na salinha dele, e quando dá 2h30, eu chego lá, ele já vai, peito, peito, mamar, mamar, outro mamar, outro mamar. Aí eu falo para ele, agora não, você já tem 2 anos, filho, você tá grande aí, só um pouquinho, aí eu não aguento. Mas olha como é que a volta ao trabalho, ela também é muito complicada, né? E eu achei muito legal também a Ana Carolina falar que teve que batalhar por ter sala de apoio à amamentação, né? A gente, quando fala de amamentação, a gente não é só profissional de saúde, não é só mãe, a gente tem que virar militante também, né? Porque tudo isso faz diferença para uma mulher continuar com a amamentação. E se você tem que trabalhar num lugar que não te dá condições, a Thaisa teve a facilidade de ter um ano de licença, são poucas pessoas que têm esse privilégio. Eu voltei a trabalhar quando meu filho estava com 5 meses, que eram só 4 meses de licença, mais um mês de férias, quer dizer, antes do tempo de aleitamento exclusivo, a maioria das mulheres já estão trabalhando. Fora aquelas que têm trabalho informal, né? Que não têm direito à licença. Então, é muito importante a gente batalhar por políticas públicas, né? A gente tem uma política pública que é as salas de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, que a Secretaria de Saúde aqui no Rio, por exemplo, batalha muito por isso. A gente tem sala de apoio em várias instituições, mas a gente ainda precisa mais, né? Agora tem um programa que está tentando implementar salas de apoio nas unidades básicas, e isso vai ser um ganho enorme, né? Para as mulheres que às vezes não têm acesso a empresas grandes onde tenham salas de apoio. Já E, tem, tá, Lívia? Já oi, tem algumas clínicas da certificadas, família né? já são certificadas. Isso, a gente está apostando muito nesse programa, né, para a gente conseguir capilarizar essa questão da sala de apoio à mãe trabalhadora. E, e que cada um possa é, brigar por isso, né, de alguma forma. Então, a gente na Soperge tenta levar informação, mobilizar a comunidade, né, e se cada um no seu lugar de trabalho brigar para que tenha estrutura e tenha o apoio necessário à mulher que trabalha, a gente vai conseguir prolongar essa amamentação por mais tempo, né?
É isso aí. Eu ia comentar também essa parte da Ana Carolina que eu achei muito, sim, interessante, né? A gente realmente fazer essa avaliação da volta, né, ao trabalho, da licença, dessa questão, né, das salas de apoio. Como é difícil, né? Aquela mãe que não tem o apoio, que tem que voltar às vezes com 4 meses, que ela não consegue, que ela, coitada, ela quer às vezes continuar a amamentar, mas ela infelizmente tem que voltar ao trabalho, não tem aquela sala de apoio para fazer a retirada. Então, assim, realmente a gente tem que rever isso. Mas, por outro lado, também a gente está vendo que as coisas estão começando a mudar, graças a Deus, né? As grandes empresas já estão começando a apoiar, a gente também está começando na rede de saúde. Eu acho que é por aí um caminho. E, gente, eu me lembro da Lilian grávida. Lembra, Lilian? Porque Lilian foi minha staff, eu era residente da Lilian. Eu lembro de Lilian grávida. Parece que foi ontem, meu pai do céu. É, Que Fernanda fez foi. residência lá na Unirio Não, Nihiro, eu vi também. tudo isso, eu me lembro de tudo, caramba. Parece que foi ontem. Como é que pode? Muito bom, muito bom. Alguém que está aqui presente gostaria de fazer algum comentário? Nayara, quer falar alguma coisa? Não? Tem mais uma coisa que foi falado, que eu acho que foi a Ana que falou também, e que é, eu acho que é o mais importante dessa nosso papo todo sobre amamentação aqui, que o que sustenta a amamentação é a rede que sustenta a mãe. Adorei essa fala, Ana. Amei. Eu acho que eu sempre falo que a amamentação ela não é um ato biológico. A amamentação ela é um ato social, porque os animais amamentam de forma biológica, a gente não. A gente tem um monte de questões que impactam essa experiência da amamentação. Então, para a gente conseguir amamentar, para a mulher conseguir amamentar, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de uma sociedade que, que seja inclusiva, né, para todos. A gente vê, por exemplo, a questão da livre demanda e amamentação em público. Existem países que a amamentação em público não é bem vista, existe muito preconceito. Em geral, nesses países, as taxas de aleitamento materno também são baixas. Então, tudo está relacionado, né? Então, para uma mulher amamentar, precisa muito mais do que só um peito e um bebê, né? Precisa de uma rede de apoio, precisa de políticas públicas, precisa de profissionais de saúde que possam saber fazer o manejo dessas dificuldades com a amamentação. Então, a gente precisa de que cada um faça um pouquinho, né? Cada um coloque uma pedrinha ali para aquele caminho, ou melhor, tire as pedrinhas do caminho para que a caminhada da amamentação seja mais tranquila, né? E quando a gente consegue, é tão maravilhoso, né? A mulher se sente tão recompensada de saber que ela foi capaz de nutrir o seu bebê, né? Tem todas as coisas boas da conexão com o bebê, dos benefícios para a saúde, que a gente saber que está dando o melhor para o seu filho, né? Então, é, adorei esse papo aqui de hoje. Foi muito gratificante escutar as histórias. É sempre gratificante a gente escutar histórias de vida, né? E falar sobre a amamentação, para mim, é uma delícia. Eu queria saber se vocês querem fazer as suas considerações finais. Alguém? Ah, a Nayara quer falar, que É. nós já estamos terminando o nosso tempo. Fala, Nayara. Oi, gente, boa noite. Eu estava Boa noite. enroladíssima, não conseguia achar o botão aqui para
no celular, que eu sempre faço no computador, e eu não sei o que aconteceu, eu não estava conseguindo falar, meu celular ia acabar a bateria, eu estava enrolada, meu filho dormiu na minha perna, que aí eu falei, deixa ele dormir que eu consigo falar. É, eu não consegui escutar a fala toda da Thaís, eu peguei quando a Ana Carolina já estava falando, aí eu esperei acabar tudo para ficar aqui mais tranquilo para eu conseguir falar. E assim, né, eu acho muito incrível, eu gosto muito de quando tem, né, esse tipo de conversa, seja uma roda, né, esse evento que eu acho tão bonito, né, Vozes da Amamentação, porque cada um vai ter uma história com a amamentação. Isso, assim, é a mulher trazendo a sua história, né? E eu acho que toda vez que a gente escuta, assim, o quão importante que é a gente que está ali como profissional para apoiar essa mãe que está amamentando e o quão importante vai ser tá ali ao lado dessa mulher, que é o que muitas das vezes vai ser o que vai dar a força e o incentivo para ela poder continuar, né? O quanto que a gente tem que estar se capacitando cada vez mais, o quanto que a gente tem que estar aberta a apoiar emocionalmente, que é uma coisa que eu falei muito também nos outros eventos, que eu acho que eu vejo que é muito importante, assim, a gente prestar atenção de como está o emocional dessa mãe, porque ela está ali, ela toda hora amamentando, né? Uma livre demanda. Então, você não sabe o tanto que essa dor está impactando ela, a privação de sono está impactando ela, alguém da família, essa pessoa pode estar falando para incentivar ou para deixar mais para baixo, não. Então, o que você pode falar ali para ajudar nesse apoio emocional para ela e melhorar muito as nossas políticas públicas, que eu acho que assim, a gente já avançou, mas tem muito a avançar. Eu tenho até me interessado muito, eu tenho pegado vários curiosidade, né, de saber como é que funcionam as políticas públicas nos continentes, tanto em países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, para a gente ver o que que a gente pode melhorar mais aqui no Brasil. E eu acho que é uma incoerência muito grande a gente ter a orientação de 6 meses, sendo que a maioria do CLT só tem 4 meses. Algumas ainda conseguem 15 dias. Os servidores, né, municipais ainda conseguem ter 1 ano. E eu acho que, assim, para cada mulher mesmo, e as autônomas que não nem têm direito, elas têm que se programar para isso, né? E você tá ali no momento de fragilidade da sua vida, amamentando. E para cada uma dessas mulheres, o momento de volta ao trabalho vai ser de um jeito. E pode ser poucos dias, podem ser meses, pode ser de 1 ano. Essa mulher vai sofrer independente do tempo, ela estava ali grudada o tempo todo. Eu lembro o meu caso, né? O meu eu tive consegui 6 meses. Eu não tinha coragem de descer com a bomba de amamentação para ordenhar o leite, porque toda vez que eu pegava, eu chorava. Eu pegava, eu chorava. Porque eu não conseguia me imaginar fora. Eu pensei de abandonar tudo. Eu estava olhando, pensei de mudar assim totalmente né, eu trabalhava em UTI Natal, plantão, eu ia ficar 12 horas fora. Aquilo assim era uma dor no coração e aí eu tinha que ir me acostumando com aquilo. E isso foi uma história minha, tem a história da Ana Carolina, tem a história da Thaisa, tem a história de cada uma. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir pensar mais nas mulheres e nesses bebês e fazer isso de uma transição tranquila, né? Lembrando que 6 meses normalmente é onde começa a introdução alimentar. Muitas mães querem acompanhar essa introdução também, né? Então, assim, são muitos fatores, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. A gente precisa de muita gente nessa luta. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha. Mas assim, a gente que ama, a gente tem que embarcar porque faz muita diferença. Eu acho que a amamentação muda vidas. A gente sabe dos benefícios, mas eu acho que quanto mais gente a gente conseguir trazer isso para nossa causa, mais a gente ganha. Obrigado, Nayara.
Queria colocar aqui também que a gente tem duas pessoas aqui que são da unidade básica da Clínica da Saúde Walter Felizbino, que acabou de inaugurar uma sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta agora esse ano. Então, parabéns para vocês. Bom que a gente pode unir forças, né? Que tem gente aqui de maternidade, de unidade básica, querendo trabalhar em prol da amamentação. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu acho que já são quase 9 horas. Fernanda quer falar alguma coisa? Nós podemos encerrar. Queria agradecer muito a presença da Fernanda, da Thaisa, da Mônica, da Carol, é, as meninas que contaram suas histórias, que são tão generosas de partilhar essas histórias, né? E para incentivar outras mulheres também com a amamentação. Então, gente, Fernanda, eu queria, só para fechar, queria agradecer a todos a presença. Eu acho que foi mais uma live de muito sucesso, Vozes da Amamentação. Você vê que a gente rendeu, a gente conseguiu puxar todos os assuntos, todo mundo participou, foi de grande valia todos os depoimentos. E é isso, Vozes da Amamentação são esses depoimentos do dia a dia, os desafios, tudo que deu certo, que deu errado, mas no final todos pensaram na amamentação, e é isso, né? E viva o Augusto Dourado. É isso, obrigada a todos. isso aí. Obrigada. Vamos Obrigada. tirar. Alguém tirou uma foto? Eu sou ruim disso, gente. Eu Vamos dar tirei, mas vamos um. tirar uma Vamos dar um. grandona, que eu já estou mandando no grupo. Se todo mundo Olha puder abrir olha a câmera, por os favor. sorrisos.